Olá, meu querido, minha querida, tudo na paz? Espero que esteja, que a paz de Cristo habite em seu coração. Já é a quarta mensagem desta série, A Vida com Deus. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, perde tempo não, ativa o sininho lá, compartilha ao final dessa mensagem para aquela pessoa que você quer abençoar ela, porque quando somos abençoados, desejamos abençoar outras pessoas. Meu nome é Pastor Carlos Magalhães. Estamos trabalhando uma série trazendo mensagens de Deus para a sua vida, para abençoar a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre restauração. Um tema muito maravilhoso de se falar, porque uma vez que nós fomos restaurados, nós temos que passar isso adiante. A gente tem que passar aquilo que a gente aprende e aprende com a palavra de Deus. Hoje a gente vai compartilhar um texto muito conhecido nosso, que é o texto de Lucas, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Uma história que traz restaurações na vida desses dois jovens. Restaurações, e talvez você esteja buscando um caminho de restauração, esteja buscando algo para que você tenha a sua vida restaurada com Deus. A série é A Vida com Deus. Então a vida com Deus, ela também tem esse expediente chamado restauração, porque Deus restaura as nossas vidas quando nós queremos ser restaurados, quando nós voltamos de onde a gente estava, que nos levou a um fracasso. Então, veja bem o que a palavra do Senhor nos diz neste dia. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e isso está em Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai partiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e mata-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. A mensagem, a história é linda uma história de restauração. Tanto é que eu não vou me prender muito na introdução desta mensagem, porque eu preciso dissecar, preciso gastar um tempo maior nas lições
que essa palavra, que essa passagem nos traz. Se eu estou buscando um caminho de restauração, se você está buscando uma vida de restauração e a vida com Deus nos traz este expediente de restauração, eu preciso entender ao que a palavra, ao que as experiências nos traz para que a gente trilhe a esse caminho. Primeiro, deixa eu falar para vocês o significado de restauração, porque restauração é uma ação de recuperar ou de reparar. Conserto é recuperação, trabalho que é realizado em uma obra de arte ou de construção, faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. É uma ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior de reconstrução. Às vezes as nossas vidas estão assim, quebradas, né? Meio despedaçada por alguma atitude, por alguma ação que a gente teve. A vida nos leva a esse caminho de derrocadas, de falhas, de destruição. Mas o bom é que esta vida com Deus, quando a gente passa a viver uma vida com Deus, a gente percebe que Deus tem a total capacidade e o total interesse e desejo de restabelecer nas nossas vidas aquilo que Ele tem de melhor para a gente, de restaurar nas nossas vidas aquilo que a gente tinha um dia e se perdeu, ficou pelo meio do caminho, talvez pelas nossas arrogâncias, nossas atitudes, as nossas ideologias, o nosso achismo, os nossos desejos de ganhar o mundo, os nossos desejos de conhecer outras coisas, e nos afastamos da casa do Pai, e quando a gente vê, a gente está levando uma vida de fracasso. Pelo menos duas coisas eu tenho certeza que nos leva ao fracasso, olhando à luz desse texto. A primeira coisa que nos leva a uma vida de fracasso é quando, querido, nós não damos valor àquilo que temos. Quando você, quando eu, não damos valor àquilo que nós temos, é uma vida de fracasso. O filho vivia na casa do pai, o filho tinha tudo, o filho aqui da história que a gente está contando, ele tinha empregados, o filho tinha roupa, o filho tinha sandálias, o filho tinha quarto, o filho tinha cama, o filho tinha tudo, comida, tinha tudo, mas ele não dava valor àquilo que ele tinha, porque o texto nos diz que mesmo tendo tudo, ele exige do pai aquilo que ele tem como seu, e ele não, o objetivo aqui não é ter, o objetivo aqui não é usufruir daquilo que ele tinha com o pai, o objetivo é ele ir experimentar algo lá fora, a qual ele não conhecia, e indo, ele joga tudo para trás daquilo que ele tinha. Então ele deu mais valor ao desejo de conhecer a vida, de conhecer as experiências lá fora, do que aquilo que ele tinha. E essa é a primeira coisa que nos leva a uma vida de fracasso, é quando não damos valor ao que tinha. Eu ouvia muito de uma irmã minha, muito querida, que hoje está na glória, quando eu vivia uma vida assim, de curiosidades. Eu nem sempre fui o santo que eu sou. Hoje eu estou um santinho melhor, mas eu nunca fui essa pessoa que busca sempre querer acertar, que tenta sempre fazer o que é de melhor, o que Deus deseja que façamos. Cada um tem suas falhas, sim. Cada um tem suas limitações, sim. Mas a gente alcança, graças a Deus, um lugar onde ficamos muito melhor do que o que nós éramos. Então eu sempre tive essa curiosidade, sempre falhei, sempre olhei e não dava valor ao que eu tinha. E essa irmã muito querida dizia bem assim: você só vai dar valor quando você perder. E de fato a gente só dá valor quando a gente perde. Então o filho tinha tudo, não deu valor e foi descendo ladeira. A segunda coisa que nos leva a uma vida de fracasso é quando alcançamos o que tanto queríamos. Olha só que coisa, que tanto queríamos em detrimento do que tínhamos. Mas isso não passava para ele, não passa para a gente, de um atraente prazer momentâneo.
Explico. No começo, o jovem fascinado com as festas, com as amizades, com as bebedeiras, com as mulheres. Estava fascinado. Ele tinha tudo agora do que ele tanto desejou. Estava na sua mão, estava no seu poder. As amizades, as rodas, nessa corrida desenfreada. Ele acaba que dissipa tudo. Porque tanto que eu queria, agora eu tenho. Mas em detrimento do que eu tinha agora, isso não passa de uma fantasia, não passa de uma realização em fantasia da minha vida, de adquirir o que eu tanto queria, mas agora isso não serve para nada, só me serviu para me levar a uma vida de fracasso. Mas sabe qual é o mais importante para mim e para você hoje? É que Deus, ele está disposto a restaurar nossas vidas. Deus, ele está sempre pronto para restaurar a nossa vida. E a minha pergunta é, você crê nisso? Se você está precisando de uma vida de restauração, ou se você não está precisando, guarde isso como ensinamento para você, porque no dia que você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar desses ensinamentos para que a gente não caia em uma derrocada, em uma vida de fracasso, e a gente não precise ser restaurado, mas a gente tem que focar naquilo que Deus nos ensina. Primeiro passo que a gente vê para termos as nossas vidas restauradas é quando não procuramos justificar nossas atitudes erradas, assumindo a noção de que temos nossos próprios meios e capacidade de sair da bagunça em que foi transformada a nossa vida. Aí eu me identifiquei muito com essa história de quem eu era antes, cometia os erros, as minhas falhas, e às vezes você também comete as suas falhas, comete os seus erros, se mete em um poço de bagunça, se mete em um poço que não tem mais tamanho e queremos justificar, queremos arrumar um jeito para sair de tudo isso, e às vezes, e a maioria das vezes, o jeito não está nas nossas possibilidades. O jeito está nas possibilidades de Deus. Esse jovem, ele foi, e quando ele erra, quando ele falha, quando ele é jogado no lamaçal do pecado, o que ele faz? Primeiro ele vai a um homem, ele insiste, ele cola nesse homem para que lhe dê trabalho. Primeiro passo que ele dá para tentar arrumar a sua bagunça. Mas aí o homem dá um trabalho que não é um trabalho digno. Se há que eu respeito muito, o trabalho dignifica o homem, a gente vê isso, ouve isso muito, mas esse trabalho aqui de cuidar de porcos era um trabalho que nem escravo queria, e piorou quando ele queria se alimentar da comida daqueles porcos e não podia porque ninguém lhe dava. Olha a situação desse camarada. Então ele quer dar jeito, ele quer dar aquele passo de arrumar a vida a qual ele destruiu, que fracassou, mas ele não consegue. O primeiro passo é esse, é quando a gente não procura dar jeito, é quando a gente vai em quem pode dar jeito, e às vezes, na maioria, como eu falei das vezes, quem pode dar jeito em certas situações, porque eu falo na maioria das vezes, porque tem situações na sua vida que você bagunça, mas que você tem capacidade de consertar. Mas na maioria das vezes não. Nós arrumamos bagunçar as nossas vidas, destruir as nossas vidas e não temos capacidade de organizá-la novamente. E só quem tem é Deus. E uma vida com Deus é assim, vida de restauração. Os passos que nós damos para ter as nossas vidas restauradas, o segundo passo é quando o fundo do poço é uma realidade. Porque às vezes tem gente lá no fundo do poço e não toma isso como uma realidade na sua vida. Às vezes tem gente no fundo do poço que ainda a ficha não caiu, que ainda não é uma realidade aonde ele está vivendo. E aí ele passa por aquilo, e aí a gente percebe, porque Lucas, o versículo 16, vai dizer que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Olha o fundo do poço que esse cara está.
Olha só o que esse cara está passando. Olha a situação que esse camarada está vivendo. E aí eu peguei uma citação que diz: foi lá que ele teve de enfrentar com a seriedade e honestidade a feia realidade do que ele tinha se tornado. O momento crítico do filho pródigo nos campos de porcos era um momento da virada da vida dele, e não o fim da sua história. Quem diz isso é John MacArthur. Então, ou seja, às vezes a gente é preciso chegar no fundo do poço e se deparar com esta realidade para que do fundo do poço a gente encontre o trampolim para que a gente saia dele. Porque às vezes é necessário isso. É necessário a gente dar com a testa na parede, com a cara na parede. É necessário a gente cair mesmo na lama para que a gente tenha a realidade daquela situação, para que a gente volte atrás em busca de uma restauração. E às vezes o fundo do poço é essa realidade que temos que ter na nossa vida para olhar para os cantos e dizer quem eu era e quem eu sou hoje. Tem que ter essa realidade nas nossas vidas. E o terceiro passo que eu aprendo com esse texto é quando caímos em si e assumimos que o que tínhamos era o melhor e o que agora passamos a dar valor. E aí o texto vai dizer: caindo em si, ele disse: quantos empregados tem meu pai? Quanta comida tem lá? Ele viu que tinha tudo, ele caiu em si. E às vezes é quando a gente cai em si é que a gente começa a trilhar um caminho de restauração. Enquanto a gente não cair em si na realidade que nós estamos. Porque eu vejo, queridos, minha querida, muita gente em que o diabo já envergonhou tanto, já jogou na sarjeta, mas que ainda não caiu em si. Ainda está vivendo aquele engano, ainda está vivendo aquela fascinação. Aí o diabo só tem cavado cada vez mais o poço da sua vida. E esse poço ainda não se tornou uma realidade para essas pessoas. E essas pessoas ainda estão lá em uma dormência profunda e só descendo ladeira abaixo. Porque a gente começa a ter uma vida de restauração, querida, quando a gente cai em si daquilo que nós estamos vivendo. É quando a gente assumimos que o que tínhamos era melhor. E agora a gente começa a dar valor. Porque o quarto passo para termos uma vida de restauração é quando assumimos os nossos erros e nos arrependemos profundamente e tomamos o caminho de volta. É só isso, quando a gente assume de fato os nossos erros. A palavra do Senhor diz bem assim, aqueles que se arrependem e confessam e deixam, porque confissão é arrependimento. Quando você confessa, você tem que essa confissão vir carregada de arrependimento. Então, quando a gente se arrepende, confessa e deixa, nós alcançamos misericórdia. Porque quando eu caio em si, quando eu me arrependo e quando eu confesso, eu estou tomando um caminho de volta. E eu estou indo para aquele que pode restaurar a minha vida. E a vida com Deus é isso, é tomar esse caminho de volta, ainda que difícil e longínquo ele esteja, porque quando estamos na derrocada da vida, a casa do Pai, os braços do Pai fica cada vez mais longe, fica cada vez mais distante, e o caminho de ida, ele é muito mais fácil do que o caminho de volta, porque o caminho de volta vai envolver vergonha, vai envolver desespero, vai envolver dúvidas, vai envolver frustração, vai envolver tudo, mas é necessário que a gente tome esse caminho de volta, porque ele diz em si: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele se levantou e foi para o seu pai. É essa postura que nós temos que ter, é essa postura que nós temos que adquirir. Então, queridos, para concluir, eu concluo com esse texto finalizando da própria palavra, quando diz que ele estando ainda longe, perceba, ele estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Assim é Deus para com as nossas vidas, esperando
que a gente volte para ter as nossas vidas restauradas. O pai ficar de longe esperando, a todo tempo, com um olhar para o horizonte, esperando o seu filho voltar. E quando ele voltou, ele disse: Pai, eu pequei contra os céus. Isso me chama a atenção, esse texto, porque ele diz: eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o teu filho. E aqui o pai interrompe ele. Aí o texto vai dizer: mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, porque o que aquele filho promete para ele mesmo é que ele vai chegar na casa do pai e ele vai dizer essas palavras: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E que ele diz: trata-me como um dos teus empregados. Só que quando ele chega de fato com o pai, quando ele se depara de fato com o pai, quando ele vê aquela realidade agora que seu pai está de frente dele, que ele começa a falhar: pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele esboça a continuar a dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, e trata-me como os teus empregados, o pai interrompe aquela conversa, e ele interrompe com a decisão de dizer: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa, porque assim é com Deus. Quando nós falhamos e fracassamos, Deus quer restaurar todas as áreas das nossas vidas. Por isso que há aqui uma ordem energética desse texto, tão limitada, tão ilimitada, queridos, era a alegria do Pai, e tão completa o seu perdão, que ele olha para o filho. O filho tinha perdido tudo, e ele sai restaurando todas as áreas da sua vida. Ele diz: tragam a melhor roupa. Sabe por que ele falou para trazer a melhor roupa? Porque aquele indigno, agora aquele fora da sociedade, ele estava dizendo: eu vou te restituí-lo novamente à sociedade, porque a roupa simboliza a aproximação de novo com a sociedade. Ele diz: traga um anel no seu dedo. Anel significa autoridade, porque quando fracassamos, perdemos a nossa dignidade, perdemos a nossa autoridade que tínhamos de ser pessoa. E aí ele coloca o anel no dedo, restaurando, assim como o faraó fez com José, calçado em seus pés, porque só escravos eles caminhavam descalço. E aí ele restaura: você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo desse fracasso. Eu estou restaurando a sua dignidade, estou restaurando a sua autoridade, estou restaurando a sua posição na família de Deus. E aí ele diz: traga um novilho gordo, porque os judeus tinham essa característica de guardar um novilho gordo. Sabe para quê? Ele tratava, cuidava, zelava, engordava. Por quê? Porque quando vinha uma visita muito, mas muito especial, quando a pessoa era muito, mas muito especial, eles mandavam matar aquele novilho que estava tanto cuidando. E o pai olha para aqueles filhos e diz bem assim: você é muito especial para a minha vida, você é muito especial para mim. Você consegue ouvir Deus falar isso com você neste dia? Nesta hora que você está assistindo essa mensagem, você é especial para Deus. Deus quer restaurar todas as áreas da sua vida. Então o meu desejo é que Deus te abençoe. O meu desejo é que Deus te cubra de restauração. O meu desejo é que Deus vá relocando na sua vida tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você perdeu, e você torne a ser aquela pessoa que você era para Deus, porque Deus quer restaurar a sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós te exaltamos e te glorificamos, Pai Santo, porque o Senhor é este Deus que está sempre pronto para restaurar as nossas vidas. Toma a minha vida, toma a vida dessa pessoa, Pai Santo, que me assistiu, que ouviu a Tua palavra, Pai Santo, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, senão obedecer ao Senhor e transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço, Pai Santo, restaura a vida dessa pessoa.
Restaura, Pai Santo, a família dessa pessoa. Restaura, Pai Santo, a profissão dessa pessoa. Restaura os sonhos desta pessoa. Eu te peço, crendo, Pai Santo, que o Senhor o fará. E te faço isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E você possa dizer amém. Mas deixa eu te dar mais um aviso para finalizar. Agora de fato, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve, compartilha, que é o melhor de tudo, para você compartilhar essa bênção com outras pessoas. E não esqueça de ativar o sininho para você ficar atento. Quando a gente soltar a mensagem lá, ela chegue no seu dispositivo alertando, tem coisa boa para você, tá bom? Pastor Carlos, mais uma vez, agradece a Deus pela sua vida.